Como superar o medo de vender? Muitas pessoas me perguntam, né? Falam que tem medo, ficam inseguras na hora de vender o seu curso. E eu sempre falo, não basta você criar um produto online, não basta você criar um curso online, você também precisa vender o seu curso. Então já tem que pensar em estratégias de vendas antes mesmo do seu curso ser concebido. Então hoje, o encontro de hoje é para falar sobre esse medo que é normal, que acontece com todo mundo que inicia no digital, faz parte, tá? E eu vou mostrar para vocês como fazer para superar o medo de vender. E aí eu não sei se vocês conhecem a história de Edson. Na verdade eu não vou falar sobre Edson, eu vou falar sobre o funcionário, um sócio de Edson, que é o Edward Bernays. Bernays, ele foi funcionário de Edson, né? Ele começou não como sócio, mas ele começou como funcionário. Ele tinha um cargo baixo e ele recebia um valor muito irrisório, muito baixo, tá? Um salário muito baixo. E o que acontece? Teve um determinado dia que Thomas Edison, vocês lembram dele, né? Thomas Edison, ele foi inventor lá da luz incandescente, né? E inventor de várias outras coisas. E num determinado momento, ele resolveu criar um fonógrafo. E o que acontece? Naquela época, não existia nada disso, né? Era incomum, era uma novidade. E aquilo ali, o objetivo era de ajudar nos escritórios a criarem cartas. Só que Thomas Edison, ele tinha no escritório dele vários vendedores, vários, para os seus inventos. Só que quando ele veio com a proposta da máquina de vender o fonógrafo, os vendedores deles, ninguém acreditou nele, ninguém comprou a ideia dele, ninguém. Mas Bernays, que não era vendedor, ele era um simples funcionário de um setor lá qualquer, não era visto por ninguém. Ele chegou para o Thomas Edison e falou assim: olha só, eu vou vender a sua máquina. Ele não era vendedor. Thomas Edison entregou na mão dele. O que aconteceu? Bernays conseguiu vender a máquina. E mais que isso, ele vendeu tão bem a máquina que Thomas Edison se encantou e produziu mais. E ele vendeu mais. Conclusão: ele conseguiu montar uma redistribuidora de fonógrafos e começou a distribuir para todo o país. E aí, o que tudo isso tem a ver com venda? O que tudo isso tem a ver com digital? Vocês podem falar assim: nossa, Renata tá maluca, né? Tá falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver, gente. Vamos lá. Primeiro ponto. Bernays, ele teve medo? Teve, com certeza. Porque existia um grupo de vendedores profissionais que já trabalhavam com isso, que chegou pro Edson e falou: você é maluco, isso aqui não vai vender, isso aqui não vende. Ou seja, ele foi contra toda a massa, que era aquele grupo de vendedores e que eram profissionais, e ele não era profissional. E ele virou pro dono do invento e falou assim: tudo bem, eles não vendem, mas me dá aqui que eu vou tentar. Gente, vocês têm noção do tamanho da responsabilidade? E Edison, ele não era ainda conhecido nacionalmente, internacionalmente, ele era pouco conhecido, tá? Mas ele se tornou muito conhecido a partir justamente da venda do fonógrafo. E aí você imagina o que passou na cabeça do Bernays. Será que ele não teve medo? Ele foi contra um grupo de vendedores profissionais e ao mesmo tempo ele chegou pro chefe dele e falou assim: me dá que eu vendo. Nossa, eu teria medo com certeza. E eu acho que com certeza bateu medo nele também. E aí, como é que ele fez? Como é que ele fez para superar? Existem 3 pontos que a gente pode levar em consideração aqui nessa historinha. Mas só para vocês, antes da gente chegar lá, vocês precisam entender uma coisa. O Bernays, ele não chegou naquele escritório de Thomas Edison apenas como simples funcionário. Ele se tornou um simples funcionário, mas depois ele cresceu e se tornou um sócio. Mas o que aconteceu 5 anos antes disso? 5 anos atrás, antes desse fato, Bernays não tinha nenhum contato com Thomas Edison, nenhum contato. E ele colocou dentro dele de que ele queria ser sócio de Thomas Edison. Só que o escritório dele ficava em Nova Jersey, era muito longe da casa dele, e Bernays não tinha nem dinheiro para comprar o bilhete, a passagem de trem, né? Na época era trem, não tinha nem dinheiro para comprar o bilhete de trem. Passou-se o tempo, ele conseguiu juntar dinheiro e conseguiu ir a Nova Jersey, atrás de Thomas Edison. Mas sabe o que é mais intrigante? Bernays, ele não tinha, ele era pobre, ele não tinha
A imagem dele não era compatível com alguém que queria ser sócio. E ele colocou dentro dele que ele seria sócio. Ele simplesmente chegou em Nova Jersey no escritório de Edison, se apresentou a Edison como um sócio dele, propondo já a sociedade. É claro que Thomas Edison não aceitou, né? Mas atrás da figura de Barnes, o Thomas Edison ele conseguiu identificar que ali tinha uma coisa de diferente nele. E aí ele propôs que ele entrasse para o escritório e que trabalhasse para ele. Barnes aceitou o convite de trabalhar para ele, para o Thomas Edison. Só que ele foi de cara e falou: você não vai ser sócio, você vai ser um funcionário. E Barnes aceitou. Sendo que no dia a dia, dentro do escritório, o Barnes começou a tratar, a agir como se fosse sócio. Ele, dentro dele, ele já se sentia sócio, mas ele não passava de um simples funcionário. Porque ele tinha um desejo e ele começou a agir diante daquele desejo dele. Até que chegou a oportunidade da venda da máquina de fonógrafo, que foi um sucesso, ele conseguiu vender, né? Conseguiram, por conta disso, Thomas Edison ficou tão feliz com ele que montou uma redistribuidora e ele conseguiu vender todas as máquinas que eles produziam. Barnes passou a ficar responsável pela redistribuidora do fonógrafo e se tornou sócio de Edison. Mas isso levou o quê? 5 anos, desde o primeiro contato dele com Edison, o processo dele trabalhando como simples funcionário do escritório e a venda dele até chegar à venda do fonógrafo que ele vendeu mesmo sem experiência. E quais são as 3 lições que a gente tira disso e podemos trazer para o nosso dia a dia aqui e para nos ajudar a vencer esse medo de vender? Primeiro, Barnes ele tinha um sonho. Edison também. O sonho de Barnes era de ser sócio de Edison, de Thomas Edison. O sonho de Thomas Edison era vender aquela máquina que todos os vendedores dele disseram que não era possível, que todo mundo disse que não era possível, mas Thomas Edison queria vender. É claro que os sonhos eram diferentes, mas a venda da máquina se tornou um processo e uma oportunidade para Barnes para realizar o seu sonho de se tornar sócio. Ele sabia que por ali ele seria sócio? Não, ele não sabia. Então, ele tinha um sonho, ele tinha um caminho. E ele sabia que o que ele fizesse ali dentro do escritório poderia dar a chance dele se tornar um sócio. Então ele aproveitou todas as oportunidades. E aí o que ele fez? Primeiro é o sonho, tá? Anotem isso, sonho. Esse sonho, na verdade, era um desejo de Barnes. E aí eu pergunto para vocês, qual é o seu sonho? Ai, Renato, o sonho é vender? Renato, meu sonho é vender? Não, a venda é um processo, tá? Às vezes o sonho é crescer no digital através de um produto. E a venda, ela vai ser um processo, sempre um processo. Não coloque a venda como um fim em si. Primeiro, qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho? Isso tem que estar muito bem desenhado. Isso estava muito bem desenhado na cabeça de Barnes e tem que estar muito bem desenhado na sua cabeça também. Segundo, Barnes, ele era um visionário. Ele poderia até não saber como chegar à sociedade com Thomas Edison, mas ele sabia que lá era o lugar dele. Ele já conseguia se enxergar lá na frente. Tanto que ele, no seu dia a dia, ele agia como se fosse sócio. E aí eu pergunto para vocês têm que ter visão de onde vocês querem chegar. Quando você tem um sonho objetivo, é mais fácil de você ter visão. Só que não basta você ter visão, você precisa se enxergar lá na frente. Então, se você quer criar um produto, por exemplo, e você quer crescer a partir desse produto, você tem que se enxergar crescendo com este produto. Tá? Então você tem que começar a agir no dia a dia para tornar aquele sonho realidade, para tornar aquela situação palpável. Tá? Então assim, é começar a se enxergar, porque no caminho é muito comum vir situações te colocar para baixo. Às vezes pessoas que falam mal, que te colocam para baixo. Aqueles vendedores de Thomas Edison com certeza colocaram o Edison para baixo quando disseram que não iam vender porque não acreditavam no sonho dele. Então vão vir pessoas para nos tirar o nosso sonho. Então assim, não importa o que as pessoas colocam, o que as pessoas falam para você. Simplesmente, se você tem um sonho, segure firme nele, vai.
É o seu objetivo? Então vai. E aí forças vão se levantar, não só através de pessoas, através de situações. Os nossos próprios pensamentos são traiçoeiros. Vão vir desânimo, vai vir medo. E aí o medo de vender está muito relacionado a isso, ao nosso interno, aos nossos pensamentos que nos tentam colocar para baixo, aquele medo do fracasso, tudo isso vem. Então, se você conseguir se enxergar lá na situação, terem visão do seu lugar lá na frente, sim, é se imaginar lá na frente, ainda que isso não seja possível hoje para você, mas só o fato de você se enxergar na sua mente, no seu inconsciente, vão começar a vir situações que vão começar a te trazer insights, inspirações, e criar estratégia para você chegar até o teu resultado. Entende? E aí o terceiro é que Barnes, ele era estrategista. Ele esperou, gente, 5 anos para chegar na posição de sócio. Só que quantas situações que ele passou dentro daquele escritório até chegar à posição de sócio? A venda da máquina não é uma estratégia? Não é uma forma dele se aproximar de Edson e mostrar para Edson que ele é capaz? Ali foi uma estratégia de mestre. Quando todo mundo negou, ele foi o único que aceitou. Deu medo? Deu, mas era a chance que ele tinha para mostrar o trabalho dele, para mostrar o resultado. Ele deve ter pensado, ninguém quer vender, mas se eu vender, Thomas Edison vai ficar orgulhoso de mim. Quem sabe ele me chama para ser sócio dele. E não deu outra coisa. Então ele foi estrategista. Nós temos que ser estrategista. Então quando você identificar lá na frente o seu desejo, você identificar, se enxergar lá na frente, que é o segundo tópico, se enxergar lá na frente junto com o seu desejo, já agindo diante do seu desejo, você já tem que criar estratégias e agir de forma prática para que você possa chegar até aquele desejo. Quais são os passos que você precisa dar? Quais são as pequenas estratégias que você precisa criar? Quais são os percursos, independente do tema, se vai ser um mês, 1 ano, 5 anos, como foi com Barnes. Mas ele tinha certeza que ele ia chegar lá. E você também pode ter essa certeza de que você vai chegar lá. Então, assim, esses são os três principais pontos. E aí, é claro, ele não foi sócio de imediato, levou um processo. E aí, qual é o segredo? Qual é o grande segredo? Disciplina, foco, constância, determinação. Vocês já conseguiram alguma coisa boa, legal, alguma coisa que vocês conquistaram? Vocês conseguiram com facilidade? Eu nunca. Para eu conseguir um emprego, eu tive que penar. Para eu conseguir ter uma profissão, eu tive que penar para me formar. Para eu passar no concurso público, eu tive que penar. Nada foi com facilidade. E tudo que eu passei, preste atenção na situação de vocês. Tudo que vocês passaram lá atrás e que vocês conquistaram, a que ponto vocês conseguiram conquistar? Não teve suor? Não teve que arregaçar as mangas e se esforçar, sair da zona de conforto? Então, para vender o seu produto, para vender o seu curso, também é um processo. Vocês vão criar estratégias, vocês vão se tornar visionários, como o Barnes foi. Vocês vão se enxergar lá na frente, criar o objetivo e vão colocar a mão na massa. O sonho, ele vai se tornar realidade quando a gente começa a agir para poder alcançar esse sonho. E é agir na prática. Não basta eu sonhar, não basta eu ficar, caramba, eu tenho sonho de crescer no digital, esse é meu objetivo, tá? E o que você está fazendo para esse objetivo se tornar uma realidade? Ai, Renata, mas eu não tenho tempo, eu não tenho 2, 3 horas por dia. Não precisa. Se você tiver 15 minutinhos por dia, você já vai estar criando o hábito, já vai estar fazendo alguma coisa pelo seu sonho. Não importa o tempo, o que importa é aquele momento que você está se dedicando àquilo, ao seu sonho, ao seu desejo. Então, assim, como que você faz para vencer o medo de vender? E aí não é só o medo de vender, é o medo de tudo, tá? Para qualquer coisa. Primeiro, ter um objetivo, ter um sonho, um objetivo muito bem definido. Segundo, ter visão, né? Se enxergar diante daquele desejo, se enxergar lá fazendo parte daquele desejo, realizando aquele desejo. Terceiro, estratégia. Tem que ser estrategista, pensar em como vai fazer para alcançar aquele desejo. Quarto, agir.
Não basta eu sonhar, não basta eu ter visão, não basta eu ter estratégia se eu não agir. E aí eu dependo da disciplina, do foco e dependo também da constância e da determinação. Tá bom? Então esse foi o recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então isso aí dá pra levar pra vida, pra qualquer área da sua vida, não só pra vendas. E essa é uma forma de você enfrentar, porque quando você estrutura, quando você cria objetivo, quando você cria estratégia, quando você começa a agir, você está enfrentando o seu medo. E aí ele começa a diminuir, até que ele vai parar de te assombrar. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês aí quarta-feira. Beijo e um ótimo dia, uma ótima semana.